Nos bastidores do conflito em curso na Ucrânia, desenrola-se uma narrativa de estratégia militar, ambições políticas e resiliência humana. Imediatamente ao norte, na área de Novodarivka, as tropas russas parecem estar tentando criar uma zona de proteção estratégica para prevenir que as forças ucranianas se reagrupem e lancem contra-ataques. É como um jogo de xadrez de alto risco, onde ambos os lados estão em busca de posições vantajosas. Essa é uma demonstração real de estratégia e táticas militares acontecendo diante de nossos olhos. À medida que nos aprofundamos nos desdobramentos na Ucrânia, é essencial considerar as implicações geopolíticas mais amplas. O conflito não apenas remodelou a dinâmica regional, mas também atraiu a atenção global para a importância estratégica da Europa Oriental. Os avanços militares russos, particularmente na região de Sumy, sublinham um renovado impulso para garantir territórios que têm sido contestados há meses. A captura de localidades-chave como Vilod e áreas circundantes representa uma mudança significativa no controle, transformando essas regiões em pontos estratégicos para futuras operações. Enquanto isso, na frente de Kharkov, a batalha pelo controle continua. Relatos indicam que forças russas estão avançando em áreas como Volchansk e Kamianka, com o uso de drones se tornando cada vez mais prevalente. Esses veículos aéreos não tripulados tornaram-se um componente crucial na guerra moderna, fornecendo inteligência em tempo real, vigilância e capacidade de reconhecimento que podem desequilibrar a balança a favor de quem os utiliza de forma eficaz. Surge a questão: como esses avanços tecnológicos alterarão o rosto da guerra no futuro? À medida que o conflito continua, a região do Donbas permanece um ponto focal crítico. As tropas russas estão se esforçando para consolidar seus ganhos e avançar para territórios controlados pelos ucranianos. A cidade de Liman, outrora um reduto crucial, é agora um campo de batalha onde o controle é ferozmente contestado. Os avanços em Nove e áreas adjacentes ilustram um esforço concertado para cercar e isolar as forças ucranianas, cortando linhas de abastecimento e enfraquecendo suas capacidades defensivas. Essa estratégia de cerco é uma tática militar clássica, empregada ao longo da história com grande eficácia. Ao observar esses desenvolvimentos, devemos nos questionar: que lições podem ser aprendidas com essas manobras e como elas podem influenciar conflitos futuros ao redor do mundo? Na linha de frente de Siversk, forças russas estão supostamente fazendo progressos, com avanços em áreas-chave como Vilojorivka e Grigorivka. A atividade renovada nesse setor destaca a luta contínua por domínio na Ucrânia Oriental. À medida que as linhas de batalha se deslocam, a resiliência e determinação de ambos os lados são colocadas à prova. A questão permanece: qual será o desfecho final desse conflito prolongado e como ele moldará o futuro da Ucrânia e de seu povo? À medida que a situação evolui, somos lembrados do custo humano da guerra. As vidas perdidas, as famílias deslocadas e as comunidades destruídas pela violência são um lembrete sombrio do impacto devastador do conflito. No entanto, em meio ao caos, há esperança. A resiliência do povo ucraniano, seu espírito inabalável e sua determinação em reconstruir oferecem um vislumbre de otimismo em um cenário por vezes sombrio. O que podemos fazer para apoiar aqueles afetados por essa crise? E como podemos trabalhar para um futuro mais pacífico e próspero para todos? Ao concluirmos este relatório, convidamos você a refletir sobre essas questões e considerar as implicações mais amplas do conflito em andamento. O que o futuro reserva para a Ucrânia? E como as lições aprendidas com essa guerra moldarão o cenário global nos anos vindouros? Encorajamos você a compartilhar seus pensamentos e insights nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais atualizações sobre este e outros importantes assuntos globais. Juntos, podemos manter-nos informados, engajados e inspirados a fazer a diferença no mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e nos vemos na próxima edição. Os eventos em desenvolvimento na Ucrânia apresentam uma tapeçaria complexa de estratégia militar, manobras geopolíticas e resiliência humana. À medida que as forças russas continuam suas operações em várias frentes, o mundo observa de perto, analisando cada movimento e contramovimento com um olhar atento.
A situação é dinâmica, com ambos os lados se adaptando e respondendo às condições de campo de batalha em constante mudança. Na região de Sumi, os avanços militares russos têm sido notáveis, com ganhos estratégicos em áreas-chave. Esses desenvolvimentos não dizem respeito apenas ao controle territorial. Eles representam um esforço mais amplo para enfraquecer as defesas ucranianas e estabelecer uma presença mais dominante na região. A captura de locais estratégicos como Vilod faz parte desse plano maior, posicionando as forças russas vantajosamente para futuras operações. Ao explorarmos as implicações dessas manobras, somos lembrados do intricado equilíbrio de poder que define a guerra moderna. Surge a pergunta: como esses ganhos territoriais impactarão o conflito mais amplo e quais são os objetivos de longo prazo do exército russo nesta região? Na frente de Kharkov, a batalha pela supremacia continua. Com relatos de tropas russas avançando em Volchansk e Kamianka, a situação permanece tensa e imprevisível. O uso de tecnologia avançada, particularmente drones, tornou-se um divisor de águas, fornecendo vantagens estratégicas que eram inimagináveis até algumas décadas atrás. Esses drones, capazes de realizar vigilância e realizar ataques precisos, representam o auge da tecnologia militar. Ao considerarmos seu impacto, devemos nos perguntar: qual papel a tecnologia desempenhará na formação do futuro da guerra e como as nações podem se preparar para os desafios e oportunidades que ela apresenta? Enquanto isso, a região do Donbas permanece um ponto focal de intensa atividade militar. Forças russas estão supostamente avançando em áreas como Liman e Nove, empregando táticas projetadas para isolar e neutralizar as defesas ucranianas. Essa abordagem, reminiscente de estratégias históricas de cerco e atrito, destaca os princípios duradouros da estratégia militar que continuam a influenciar os conflitos modernos. Ao analisarmos essas manobras, somos levados a refletir sobre as lições da história e sua relevância para a guerra contemporânea. Que insights podemos extrair dessas estratégias e como elas podem informar futuras doutrinas militares? Na frente de Siversk, relatos de avanços russos em locais como Vilojorivka sublinham a luta contínua pelo controle. Este setor tem visto atividade renovada, com ambos os lados disputando a supremacia em um concurso de alto risco de vontade e engenhosidade. À medida que a batalha continua, a resiliência e determinação dos envolvidos são levadas ao teste máximo. A questão que paira: qual será o impacto a longo prazo deste conflito na região e como ele moldará o futuro da Ucrânia e de seu povo? Ao nos aprofundarmos nesses desenvolvimentos, é crucial lembrar a dimensão humana deste conflito. Além das estratégias militares e implicações geopolíticas, existem pessoas reais cujas vidas são irrevogavelmente alteradas pela violência. Famílias são deslocadas, comunidades são destruídas e as cicatrizes da guerra estão gravadas na paisagem. No entanto, em meio à devastação, histórias de esperança e resiliência surgem, oferecendo um testemunho do espírito indomável daqueles afetados. O que podemos aprender com suas experiências e como podemos contribuir para um mundo mais pacífico e justo? Ao refletirmos sobre essas questões, somos lembrados das implicações mais amplas do conflito na Ucrânia. É uma situação que exige nossa atenção, nossa empatia e nosso compromisso com a busca de soluções. As lições aprendidas aqui ressoarão muito além das fronteiras da Ucrânia, influenciando a política global e a segurança nos anos vindouros. Em conclusão, convidamos você a considerar as questões mais profundas colocadas por este conflito. Como ele moldará o futuro das relações internacionais e qual papel desempenharemos na construção de um caminho para a paz e estabilidade? Encorajamos você a compartilhar seus pensamentos e a se engajar na conversa, enquanto nos esforçamos para entender melhor as complexidades e desafios do nosso mundo. Obrigado por se juntar a nós nessa exploração e aguardamos ansiosos para continuar o diálogo na nossa próxima atualização. Fique atento, mantenha-se informado e inspirado. À medida que avançamos pela narrativa em evolução do conflito na Ucrânia, somos constantemente lembrados da complexa interação entre objetivos militares, ambições políticas e resiliência humana. A situação é um testemunho vivo das complexidades da guerra moderna e da natureza multifacetada
da estratégia geopolítica. Com as forças russas continuando suas operações em várias frentes, as apostas são altas e as implicações são profundas. Na região de Sumy, os recentes ganhos das tropas russas destacam um impulso estratégico para garantir territórios-chave e enfraquecer as defesas ucranianas. Esses avanços não são meramente sobre capturar terras, mas fazem parte de um plano maior que visa consolidar poder e influência na região. Ao ponderarmos sobre esses desenvolvimentos, surge uma questão crítica. Como essas mudanças territoriais afetarão o cenário geopolítico mais amplo? E quais são os objetivos finais da campanha russa na Ucrânia? A frente de Kharkov continua sendo um ponto fervilhante de atividade, com relatos de avanços russos em Volchansk e Kamianka sublinhando a intensidade do conflito em curso. O uso de tecnologia sofisticada, particularmente drones, revolucionou o campo de batalha, oferecendo capacidades inéditas em vigilância e ataques de precisão. Ao examinarmos o papel da tecnologia neste conflito, somos levados a considerar suas implicações mais amplas para a guerra futura. Como os avanços tecnológicos redefinirão a estratégia militar e que desafios e oportunidades surgirão como resultado. Enquanto isso, na região do Donbas, a luta pelo controle continua sem cessar. Forças russas estão supostamente fazendo progressos em áreas como Liman e Nove, empregando táticas clássicas de cerco e neutralização de posições ucranianas. Essas manobras, enraizadas em precedentes históricos, nos lembram dos princípios duradouros da estratégia que continuam a moldar os conflitos modernos. Ao analisarmos esses desenvolvimentos, somos levados a refletir sobre as lições da história e sua relevância no mundo de hoje. Que insights podemos extrair dessas estratégias e como elas podem informar decisões militares e geopolíticas futuras? Na frente de Siversk, os relatos de avanços russos em locais como Vilojorivka destacam a batalha contínua por supremacia. Este setor, outrora adormecido, tornou-se um ponto focal de atividade renovada, com ambos os lados engajados em um concurso de alto risco de resistência e engenhosidade. À medida que o conflito se intensifica, a resiliência e determinação dos envolvidos são destacadas. A questão permanece: qual será o impacto duradouro deste conflito na região e como ele moldará a trajetória futura da Ucrânia e de seu povo? Além das considerações militares e geopolíticas imediatas, é crucial reconhecer o custo humano deste conflito. As vidas interrompidas, as comunidades fragmentadas e as cicatrizes duradouras da guerra servem como lembretes pungentes do profundo impacto da violência. No entanto, em meio à devastação, há histórias de esperança e resiliência que oferecem um vislumbre da capacidade do espírito humano de suportar e reconstruir. Essas narrativas nos desafiam a considerar nosso papel em fomentar um mundo mais pacífico e equitativo. O que podemos aprender com aqueles afetados pelo conflito? E como podemos apoiar esforços para curar e reconstruir? Ao contemplarmos essas questões, somos lembrados das implicações mais amplas da situação em andamento na Ucrânia. O conflito serve como um ponto focal para a atenção internacional, destacando as complexidades da política global e da segurança. As lições aprendidas aqui ressoarão muito além das fronteiras da Ucrânia, influenciando o discurso sobre relações internacionais e resolução de conflitos por anos a fio. Em conclusão, convidamos você a se engajar com essas questões e refletir sobre as implicações mais profundas do conflito. Como ele moldará o futuro da política global? E qual papel desempenharemos na defesa da paz e estabilidade? Encorajamos você a compartilhar seus insights e continuar a conversa, enquanto buscamos navegar os desafios e oportunidades do nosso mundo interconectado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e aguardamos ansiosamente para explorar essas questões mais a fundo na nossa próxima atualização. Mantenha-se informado, engajado e esperançoso.